Há momentos na vida em que parece não haver mais caminho, em que batemos no fundo. Estamos no meio do desespero e tudo à nossa volta parece negro e não vislumbramos qualquer luz. Sentimos-nos desfeitos porque parece que nada funciona na nossa vida e que deixamos as coisas chegar tão longe que já não há nada a fazer. E mesmo que houvesse, nem saberíamos por onde começar. Às vezes é aí que a magia acontece. Esses podem ser momentos de viragem em que da escuridão nasce a luz. Uma resolução que não é daquelas de ano novo, mas sim de vida nova. Esta magia pode acontecer sem que estejamos necessariamente às portas da morte ou à beira da falência, sem que a nossa vida esteja inteiramente destruída. Há muitos anos atrás, depois de ter assistido a um ensinamento dado por um dos meus mestres, tive um desses cliques e decidi parar de fumar. Quando digo decidi, acho que a palavra não reflete bem o que eu senti. Parece que ponderei, que medi os prós e os contras e que finalmente cheguei a uma conclusão. Mas não foi nada disso que aconteceu. Quando eu me levantei do ensinamento, eu já tinha parado de fumar. Naquele momento, nada me faria voltar atrás. Não havia necessidade de dar um tempo, de marcar uma data ou de começar a reduzir o número de cigarros. Peguei no que me restava do maço e deitei fora. E depois, ciente de que poderia ser tentador usar o isqueiro que me tinham oferecido nem havia uma semana e que eu adorava, ofereci o isqueiro. E não voltei a pensar em cigarros. E é verdade, foi assim simples. Não estava doente, não andava a pensar em parar de fumar, mas qualquer coisa na energia daquele ensinamento despoltou essa decisão irreversível. Então, seja qual for a sua situação, seja qual for a sua prioridade e quer a sua vida esteja num caos ou não, vou falar-lhe da minha decisão de ano novo e de como gostaria que me ajudasse a realizá-la. Antes, porém, queria lembrar-lhe de como funciona este conglomerado a que chamamos eu. Quando pensamos ou recordamos algo, produz-se uma reação química no cérebro que o faz libertar certos sinais químicos. É assim que os pensamentos que são imateriais se materializam como mensagens químicas que nos fazem sentir exatamente como estamos a pensar. Quando começamos a sentir-nos de uma determinada maneira, mais pensamentos semelhantes surgem, os quais, por sua vez, levam o cérebro a produzir mais substâncias químicas idênticas, criando assim um círculo vicioso. Por exemplo, se tivermos um pensamento triste, começamos a sentir tristeza, o que nos leva a ter mais pensamentos tristes e por aí fora. Chegamos a um ponto em que praticamente procuramos qualquer pretexto. Isto às vezes não é muito evidente, mas se observar bem vai perceber, vai reconhecer que são pretextos mesmo para reforçar o sentimento de tristeza que já temos. E para isso usamos tudo mesmo, situações, coisas ou pessoas que em outras alturas ou noutros dias nos poderiam até fazer sentir bem. Se os pensamentos tristes se tornarem habituais, o nosso cérebro fica programado para esta sequência de reações e cria atalhos para torná-las mais fáceis e rápidas até se tornarem automatismos. Mas não é tudo. Cada vez que temos um pensamento, os neurónios que disparam no nosso cérebro criam cargas elétricas, enquanto as emoções geradas pelos pensamentos criam cargas magnéticas. A combinação de umas e outras cria um campo eletromagnético que está sempre à nossa volta. Se não consegue conceber o que é esse campo, pense no que sente quando entra numa sala onde acabou de haver uma discussão e diz: ui, está um ambiente de cortar à faca. E embora uma discussão altere o campo eletromagnético de alguém pontualmente ou de algumas pessoas,
Aquilo que pensamos e sentimos habitualmente cria um campo que nos segue para todo o lado. Este campo vai entrar em uníssono com campos de frequências vibratórias semelhantes e repelir campos de frequências incompatíveis. Assim, atraímos e somos atraídos por tudo aquilo que perpetua o que já sentimos, de maneira que, se vivermos em piloto automático e sem estarmos realmente presentes na nossa vida, vamos sempre criar mais do mesmo e o nosso futuro será basicamente igual ao nosso passado. A única maneira de mudarmos a nossa vida é mudando a nossa energia, mudando o campo eletromagnético que estamos constantemente a emitir. Ou seja, para mudarmos o nosso estado de ser, temos que mudar a forma como pensamos e sentimos. Pessoalmente, não acredito que a forma mais eficaz de fazer essa mudança seja tentando bloquear ou lutar contra os pensamentos e as emoções negativas. Porque acho que isso só cria mais tensão, mais conflito interior, culpa, etc. É claro que também não podemos mudar se continuarmos a deixar-nos levar pelos pensamentos de sempre. Então, o que é que havemos de fazer? A solução, ou pelo menos uma das soluções, é dupla. Primeiro temos de nos tornar mais conscientes, mais presentes, passando mais tempo em estado de presença e menos em piloto automático. E o exercício que nos ajuda a desenvolver esse estado de presença é a meditação. Em seguida, temos que cultivar os pensamentos que geram emoções positivas e mudam a nossa química e o campo magnético à nossa volta. Por fim, temos de fazer isto durante o tempo necessário e o número de vezes necessárias para criar novos atalhos neuronais e novas cadeias de reações, até todo o processo se tornar tão automático e imediato quanto a nossa maneira anterior de reagir e o ciclo vicioso ser agora, não vicioso, mas o ciclo redundante, se quiserem, ser agora positivo. Temos ainda de ter em conta uma outra questão. Inicialmente, os pensamentos e emoções novos que estamos a tentar implementar, cultivar, vão nos parecer estranhos, pouco naturais e até desconfortáveis. Mas se perseverarmos, porém, aos poucos começarão a ser mais fáceis e naturais. Mas é aí que surge uma outra dificuldade. Ao fim de um tempo, as nossas células que se habituaram a um determinado ambiente químico e desenvolveram literalmente receptores para essas substâncias, são como toxicodependentes em abstinência, que fariam qualquer coisa para obter uma dose. Por isso é frequente termos recaídas, momentos em que questionamos a nossa decisão, em que nos parece que nada faz sentido e que todo este esforço não leva a nada. Só desculpas para nos sentirmos justificados a injetar uma dose da nossa substância habitual, seja ela tristeza, frustração, raiva ou outra qualquer. Bom, espero não o ter ou a ter desanimado. Sim, é possível mudar e são boas notícias, mas não é como carregar um botão e milagrosamente obter um resultado imediato. É preciso dedicação, perseverança e, um elemento muito importante, apoio. E é por isso que tenho andado a pensar em propor-lhe uma colaboração. Enquanto seres sociais, aquilo que fazemos com e por alguém dá-nos mais satisfação e tem mais chances de sucesso. Quando nos apoiamos uns aos outros, os resultados são melhores. E quando o que fazemos é útil aos outros, essa motivação faz-nos ultrapassar todos os obstáculos. Então, está pronto para o desafio de 2022? De fazer deste ano 365 dias de gratidão? E fazê-lo comigo e com quem se quiser juntar? Gostaria muito que a sua resposta fosse sim. Mas vai ser preciso um pouco mais do que simplesmente escutar-me em vídeo, ou o meu podcast, ou assim. O que eu gostava mesmo é que, se isto fizer sentido para si,
manifestasse o seu interesse e a sua motivação, que juntasse a sua energia para que juntos pudéssemos criar o melhor ano de sempre para nós e todos os outros. Um ano que marca a viragem para um futuro mais luminoso. Mas o seu envolvimento irá ditar a quantidade de energia que vamos mover, quanta mudança poderemos alcançar e quantas pessoas serão tocadas, ainda que indiretamente. Lembre-se que o campo eletromagnético que vibra à sua volta interage com as pessoas e as coisas e as situações à sua volta. Por isso, faça-o por si, mas faça-o também pelos outros. Por exemplo, se estiver a pensar que seria bom para tal ou tal pessoa, mas ela não está receptiva, faça-o por ela. Poderá ser surpreendido com mudanças que não estava à espera. E pronto, toda a viagem começa com um passo. Que este seja o seu e vamos ficando em contacto.